Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você que quer estudar a sua palavra, você que quer conhecer mais o que a Escritura nos ensina para o nosso dia a dia sobre a virtude dos cristãos, a virtude dentro do cristianismo, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele nos propõe para que nós possamos viver em Sua presença e ter uma vida plenamente feliz nele. No programa de hoje, conversaremos sobre a alegria do cristão. Isto mesmo, em toda e qualquer circunstância, o cristão pode ter alegria. Vamos ver que alegria é esta? Vamos ver como conseguir esta alegria. Vamos ver como Deus nos providencia esta alegria em Cristo. Deixe o seu coração aberto e pronto para ser ensinado pelo Espírito de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos fazendo uma série de estudos, uma série de programas dentro do contexto de Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, quando o apóstolo Paulo nos fala sobre as virtudes do cristão. Sim, sobre aquele modo como o cristão vive, como ele deve viver, quais as características dentro do seu caráter, do caráter cristão para quem vive dentro do propósito de Deus, para quem vive dentro do chamado do Senhor para ser segundo o coração de Deus. E dentro disso nós vamos encontrar alegria. Alegria sendo algo inerente à vida cristã. Alegria sendo uma virtude, uma qualidade, algo que vai mostrar realmente que você está no centro da vontade de Deus. Vamos ver em Romanos 12, versículo 15, o que está escrito. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Preste atenção, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, você poder dividir com as pessoas ao seu redor, não só as emoções, mas os momentos que a pessoa ou que as pessoas ao nosso redor estão vivendo. Momentos de alegria ou momentos de tristeza. Momentos de festa e de celebração ou momentos de lágrimas e de dor. Alegrai-vos com os que se alegram. Talvez você diga, isso é tão fácil ir numa festa de aniversário, tão fácil ir numa festa de casamento, é tão fácil, mas não é tão fácil se alegrar com os que se alegram. Quer ver? Há muitas pessoas que têm dificuldade de se alegrar com a alegria dos outros quando eles não têm, quando eles não receberam, quando eles estão lutando para ter aquilo que o outro já recebeu. Quando alguém chega e diz, olha, nós compramos, Deus nos deu a bênção de comprar um carro novo, e o outro que ainda não tem carro, ou que ainda não pode trocar de carro, olha para aquilo e diz, e ele não consegue se alegrar, ele não consegue se regozijar com a alegria do irmão. É exatamente nesse ponto que o Senhor está nos trazendo. Quando seu filho ainda não passou no vestibular ou no Enem, e o filho do seu irmão passou, está lá, vai estudar na Federal, e o seu filho não conseguiu nota para isso. Ter alegria com a vitória do outro não é fácil. Alegrai-vos com os que se alegram. Esta é a palavra. Quando a gente realmente se dispõe e se alegra de verdade, quando a gente realmente compreende que a vitória do irmão é vitória para nós, a vitória do povo de Deus. Nós somos um reino, um rebanho, e a alegria de um é a alegria de todos. Quando nós temos este entendimento, nós experimentamos contentamento.
nós experimentamos a verdadeira alegria de Cristo. Alegria que Ele nos dá. Alegria que não é só quando nós estamos felizes, mas quando meu irmão é bem-sucedido e está bem. Alegria. Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 10, no versículo, Lucas 2, de 10 a 11. Diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo trouxe uma notícia aos pastores de Belém. Ele disse: não tenham medo, não temais. Eu estou trazendo para vocês uma boa notícia que vai ser de grande alegria para todo o povo. Deus cumpriu o que prometeu. Deus cumpriu a sua promessa de enviar ao mundo o Messias, de enviar ao mundo o seu Filho. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Messias, ungido, o Senhor. O anjo estava trazendo a notícia para os pastores. Ele não trouxe a notícia para o rei Herodes, porque o rei Herodes não cria de coração no Senhor. Os anjos não trouxeram a notícia para o sinédrio, para os anciãos, as pessoas ricas, os empresários, os mercadores, para os fariseus, para os estudiosos da lei, para os doutores da lei, para os saduceus, para os sacerdotes, mas trouxe a notícia para o povo. Um representante do povo, representante da história de Israel, um pastor ou pastores de ovelhas. Ali em Belém, o anjo do Senhor vem e depois aparece miríades de anjos, um coral entoando e salmodiando a Deus. Não temais, não tenham medo. Eu trago para vocês uma notícia de grande alegria. Não existe uma notícia mais maravilhosa do que esta. Deus entre nós. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus nos enviou Jesus para viver, para dar a sua vida em nosso lugar, para levar a nossa condenação, para trazer o perdão dos pecados, para trazer alegria ao coração perdoado, um coração justificado, um coração que vai conhecer Deus. Um coração que vai fazer parte deste grande rebanho, que vai ser uma ovelha do rebanho do Senhor, que vai ser um filho de Deus. Não tenham medo. Eu vos trago novas de grande alegria. E esta alegria vai ser para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. Todos nós, como diz a Escritura, andávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. A ovelha precisa de pastor, senão o lobo vem e arrebata e come, e destrói e mata. A ovelha precisa de pastor, senão ela não sabe nem escolher a sua comida, ela vai comer ervas venenosas e vai morrer. A ovelha precisa de pastor, porque ela nem sabe o caminho para chegar às águas, águas tranquilas. Ela não consegue chegar às águas, ela precisa do pastor. Nós somos ovelhas, neste pastor maravilhoso que não deixa faltar nada, absolutamente nada para nós. Por isso, os anjos vieram e cantaram paz na terra, glória a Deus nas alturas. Os anjos anunciaram, o anjo Gabriel anunciou: não tenham medo, eu trago para vocês uma notícia de grande alegria. Hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Redentor. Os cristãos comemoram o Natal, comemoram o nascimento de Jesus. Não significa que tenha sido no 25 de dezembro o nascimento do Senhor, mas há uma alegria de saber que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O mundo fosse salvo por Ele.
Deus tem coisas lindas a nos revelar através de seu Filho, Jesus. E uma delas é a salvação, é o perdão, é a paz. E isso nos traz alegria, grande alegria. Alegria de ter Cristo como Senhor, alegria de ter Cristo como Salvador. Por isso ele diz, hoje nasceu a alegria, hoje nasceu a esperança, hoje nasceu a salvação, Cristo, Cristo. E hoje Deus quer trazer alegria, esperança e salvação ao seu coração e à sua casa, à sua família. Olha o que está escrito em João capítulo 16, dos versos 23 e 24, quando Jesus está falando sobre a sua partida, ensinando aos discípulos e falando como eles deveriam fazer, se comportar na ausência do Senhor, que Ele haveria de enviar o Consolador, o Espírito Santo. Jesus está trazendo orientações para os seus discípulos e para aqueles que o seguiriam, que seguiriam a Cristo. Diz assim a palavra, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo, olha, vai chegar um tempo em que vocês vão saber todas as coisas por causa do Espírito Santo. Ele vai ensinar a vocês. E até agora vocês não pediram nada, não oraram em meu nome. Agora, vocês podem fazer isso. Peçam e vocês receberão. Peçam no meu nome e o Pai vai dar a vocês para que a sua alegria seja completa. Não tem nada melhor, mais gostoso do que quando a gente ora ao Senhor e pede a Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos, e Deus nos concede. A alegria enche o nosso coração, a alegria vem e transborda, há uma alegria com testemunho, há uma alegria com a resposta de oração, há uma alegria, a nossa alegria se torna completa quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Isso é tão importante, saber que em Jesus nós podemos ter todas as coisas. Ele disse, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você tem experiências assim? Você já experimentou orar, pedir a Deus aquilo que você tanto precisa, em nome de Jesus? Você já experimentou, já teve respostas de oração? Eu creio que tantas respostas você já teve. Outros estão começando agora na carreira cristã. Quem sabe você que nos assiste até hoje nunca pediu nada em nome de Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora. Receba do Senhor, veja Deus te responder. Veja que o Senhor é vivo, veja que o Senhor fala, veja que o Senhor se comunica conosco de maneira inquestionável, de maneira tão real. Até agora, nada pediste. Aqui em Atos capítulo 2, dos versículos 46 e 47, nós vamos ver também a alegria do Senhor no meio dos seus discípulos, a alegria do Senhor na igreja. Sim, nós sabemos que na igreja, no meio dos irmãos, na celebração, na reunião da família de Deus, dos irmãos, nós temos alegria. Olha o que diz Atos capítulo 2, descrevendo a igreja como vivia, a igreja como era no início e a igreja como Deus quer que seja nesse tempo do fim. Diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Vamos parar aqui um pouquinho. Diariamente, todos os dias eles se reuniam, todos os dias eles estavam perseverando unânimes no templo. Assim que a igreja surgiu, eles não tinham uma igreja, um templo cristão. Tinham o templo judaico, o templo que o próprio Deus havia mandado levantar através de Salomão, que foi destruído na época de Nabucodonosor, que foi reconstruído por Esdras na época de Neemias e foi ampliado, reformado por Herodes o Grande, levando 46 anos para restaurar, para reformar, para ampliar o templo. E os discípulos iam lá no templo. Era o lugar onde eles tinham para se reunir, para orar. Havia lugares específicos para isso, para buscarem a face do Senhor, para orarem, para ofertarem, para cultuarem a Deus. E ali estavam, porque o Deus de Israel é o Deus dos cristãos. O Deus de Israel é o Deus Criador. O Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho ao mundo, que deu testemunho dele lá no batismo, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que diante de Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, o Pai também numa luz, numa nuvem luminosa, trouxe a sua voz, trouxe o seu testemunho, envolvendo Jesus, Moisés e Elias e os 3 discípulos em uma nuvem luminosa e trazendo esta palavra: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Pai dá testemunho do Filho. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. O Pai e o Espírito Santo dão testemunho a respeito de Jesus como Filho de Deus, não como um profeta, não como um homem normal, comum, porque desde o seu nascimento houve a intervenção sobrenatural do Espírito Santo, pois Jesus nasceu de uma virgem, de Maria, e Jesus veio ao mundo de uma maneira sobrenatural, mas teve corpo humano, ele teve a vida como homem, mas ele viveu sem pecado. Jesus, então, ele trouxe em si todas as prerrogativas de bênção de Deus para toda a raça humana, porque ele haveria de nos representar, levando sobre si as nossas dores, nossas enfermidades e o nosso pecado, ali na cruz do Calvário. Por isso, a mensagem de Jesus era uma mensagem de alegria, porque tira o peso do pecado, tira a culpa dos nossos ombros e nos traz a paz. E então a igreja perseverava unânime no templo. Iam ao templo. Quando esteve o templo ali, eles iam todos os dias. Sabe o que é todo dia? Tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tinha culto todos os dias e eles iam todos os dias. Partiam pão de casa em casa. Partir o pão é o alimento, para nós é o arroz com feijão. Mas o partir o pão não simbolizava apenas tomar as refeições, não apenas almoçar ou jantar, mas a ceia do Senhor, o partir do pão. E o partir do pão era aquele partir com oração, com gratidão, o repartir entre os irmãos, o comer aquela festa ágape, festa de amor, festa de juntos celebrar o nome do Senhor, reconhecendo e discernindo o corpo de Cristo, que somos um só povo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai, por todos, em todos, um só.
Partir o pão simbolizava tomar a ceia, lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Simbolizava ter comunhão uns com os outros. Partiam o pão de casa em casa, cada noite na casa de um irmão. Hoje na casa deste, amanhã na casa do outro, ou em várias casas ao mesmo tempo, tendo a ceia, porque na casa não cabia todos os convertidos, toda a igreja, porque o número dos salvos ia se multiplicando cada dia, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que coisa linda! O que está dizendo aqui de tomar as suas refeições com alegria? Era o café, era o jantar, era a ceia. Eles tinham aquela mesa simples, mas aquela alegria de receber uns aos outros, aquela alegria de orar uns pelos outros, aquela alegria de estar juntos, aquela alegria de compartilhar as bênçãos, as experiências, as respostas de oração, as revelações de Deus no Antigo Testamento, a alegria da comunhão uns com os outros. Partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. O Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples, o ensino da palavra de Deus é simples. Jesus ensinou de forma tão simples, através de histórias, de parábolas, de uma maneira tão simples que as crianças podiam entender. As crianças podiam ouvir e saber o que Jesus estava dizendo sobre a salvação, sobre a sua vinda, sobre o perdão, sobre tantos aspectos, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o casamento, sobre as crianças, sobre a família. Tudo que Jesus ensinava era simples. E a igreja primitiva vivia em simplicidade. Coração singelo, simples, sem complicação. Hoje vemos tanta complicação às vezes, tanta dificuldade, mas eles tomavam as refeições com singeleza de coração, louvando a Deus. Alegria está ligada ao louvor. Alegria está ligada à gratidão. Se você quer ter uma vida de alegria, seja grato. Se você quer viver em alegria, tenha um coração agradecido. Agradecido aos seus pais, agradecido às pessoas que convivem com você, agradecido aos colegas de trabalho, agradecido ao patrão, agradecidos a todos. Um coração grato traz alegria. E contando com a simpatia de todo o povo, claro. Eles não eram murmuradores, não eram reclamadores, não eram acusadores, eram um povo, um misto de gente, um rebanho totalmente feliz, cheio de alegria, por ter a presença do Deus de toda alegria com eles. E o outro versículo diz: enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isto mesmo, dia a dia eles se comunicavam, eles liam a palavra, eles oravam, eles partiam pão, eles tinham a ceia, eles estudavam, eles tinham culto todos os dias. E todos os dias chegava mais gente salva. Deus ia salvando dia a dia e aumentando esse povo, a igreja, o rebanho de Deus. E finalmente em Atos capítulo 13, de 50 a 52, está escrito assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. No meio da perseguição, o povo de Deus, os apóstolos tinham alegria. Não importa o que o inimigo faça para nos deter, para nos caluniar, a alegria do Senhor está conosco. E os discípulos tinham esta alegria. E você, tem esta alegria?
gostaria de ter? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para receber de Ti o perdão para os meus pecados, a limpeza da minha vida. Purifica-me, santifica-me, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti. Lava-me, eis-me aqui. Ó Senhor, eu Te peço perdão para os meus pecados e a Tua salvação para a minha vida, para o meu lar, para a minha família. Dá-nos a Tua alegria, dá-nos a Tua presença e ajuda-nos a caminhar diante de Ti com sabedoria e contentamento. Te damos toda a glória e que cada pessoa, Senhor, que nos assiste, receba o Teu toque de paz, Teu toque de salvação, Teu toque de alegria, Teu toque de cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.